Muito bem, o ex-presidiário e que agora é o nosso presidente está se sentindo o rei da carne seca, está se sentindo muito por cima depois de ter conseguido fazer uma reunião com o Donald Trump e, ao que parece, começando a destravar essa questão do tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, tá? Então, o nosso presidente aqui está dizendo frases do tipo: Bolsonaro já faz parte do passado, Bolsonaro já não tem mais relevância. E que o Trump sabe que rei morto, rei posto. Ou seja, né, o Lula se colocando aqui na posição de que ele é o rei agora, né, de que ele é o rei posto e que Bolsonaro é o rei morto, né? Então, vamos ver aqui a matéria do Metrópolis que fala a respeito disso, né? E vamos aqui ver o porquê que o Lula tá tão confiante assim, né? Tá soltando aí o verbo à torta e à direito na Malásia, né? O titular do Palácio do Planalto, Lula, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo na Malásia e falou sobre o encontro. O petista disse que o diálogo foi muito positivo e frisou que o ex-presidente Jair Bolsonaro é coisa do passado. Será? Vamos ver, né? Tem as eleições ano que vem. Vamos ver se o Bolsonaro é coisa do passado ou não. Pode ser que provavelmente não vai concorrer, né? Mas um candidato aí abençoado pelo Bolsonaro tem boa chance sim de vencer, né? Eu não descartaria Bolsonaro como coisa do passado, ainda mais há um ano das eleições. Mas o Lula tá bem arrogante, tá bem confiante, né? As pesquisas aí estão cada vez mais positivas para ele, só que a gente sabe que tudo pode mudar, né? Começo do ano ele tava lá no limbo, né? Todo mundo descartando ele, dizendo que não tinha chance nenhuma de se reeleger. Agora a coisa virou, assim como também pode virar para outro lado ao longo de 2026. Então calma, calma, Lula, está confiante cedo demais, viu? Disse para ele, né, o Lula dizendo que falou para o Trump, né, que o julgamento do Bolsonaro foi sério com provas contundentes. Aí eu já tenho minhas dúvidas, tá? Eu não acho nem que foi sério, nem que teve provas contundentes, mas cada um com suas opiniões, né? Disse a gravidade do que tentaram fazer, do plano para matar a mim, meu vice e o ministro Alexandre de Moraes, e que tiveram um direito de defesa que nunca tive. Mentira. Mentira. Lula teve primeira instância, segunda instância, teve STJ, foi para o STF. O Lula teve todos os graus de jurisdição aqui para recorrer, para apelar. Diferentemente do Bolsonaro, que não teve isso. Já foi direto julgado pelo STF, inclusive até de uma maneira inconstitucional, porque ele não era mais presidente, não tinha foro privilegiado, deveria ter começado o processo dele na primeira instância, assim como foi o do Lula, né? Então por aqui você já vê que, mais uma vez, né, pode botar na ficha corrida gigantesca de mentiras do Lula, mas essa também. Ele sabe que rei morto, rei posto. Bolsonaro faz parte do passado, afirmou o petista. Eu ainda não daria isso como certeza. Ainda temos eleições em 2026. Talvez se você ganhar em 2026, aí você possa dizer isso, mas até lá eu não falaria algo com tamanha arrogância que ele está usando aqui. O presidente afirmou ter brincado com Trump sobre o assunto. Disse que com 3 reuniões comigo, ele vai perceber que Bolsonaro não é nada praticamente. Rapaz, o homem tá que tá, viu? Tó, faz 3 reuniões comigo que você não vai nem lembrar que o Bolsonaro existe, né? Vamos ver que tipo de lavagem cerebral que ele faria, né? Lula também pontuou que um acordo comercial com os Estados Unidos vai ser fechado nas próximas semanas. E comentou ainda que o Brasil vai enviar a Washington uma delegação em breve e que ligará diretamente para Trump caso seja necessário, tá? Então temos aí o Lula muito confiante, né? A fala sobre o adversário aconteceu porque, ao impor o tarifaço ao Brasil, a Casa Branca afirmou que a medida é uma retaliação ao que considerava perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos por golpe de Estado e a suposta limitação das redes sociais. Lula concedeu coletiva logo após a reunião do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Participaram também o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços,
Márcio Fernando Elias Rosa, e o embaixador Aldo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais. Meu Deus do céu, mas para que tanto nome tão complicado assim? Assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial para Assuntos... Meu Deus do céu. Imagina só você ter que apresentar o seu cargo dessa maneira. Meu amigo, a gente precisa simplificar mais aqui o nome dos nossos cargos aqui no Brasil. O encontro foi marcado poucas horas após a conversa entre Lula e Trump. A ordem do republicano, depois do diálogo com o petista, foi que as negociações em relação ao tarifaço começassem imediatamente. A gente vai gravar um outro vídeo falando disso daqui, porque parece que a coisa não está andando muito bem em relação à questão do tarifaço, tá? Embora o encontro entre o Trump e o Lula foi amistoso, foi amigável, mas parece que os papos depois ali para destravar a questão do tarifaço não estão andando tão bem assim, tá? Mas isso daí eu vou deixar para falar num outro vídeo aqui. Nesse aqui eu quero mais falar da arrogância do Lula, tá? Vamos ver aqui, diretamente a Trump, de acordo com auxiliares que acompanharam a reunião, Lula pediu a suspensão das tarifas enquanto as negociações estão em curso e também se ofereceu para mediar a crise dos Estados Unidos com a Venezuela. Ontem também eu já falei no vídeo que não tem nenhuma chance aqui do Lula conseguir intermediar nada, mas ele está tentando, né? O chefe da Casa Branca demonstrou vontade de resolver a questão econômica, mas não apresentou as suas demandas. Os dois chefes de Estado se encontraram em Kuala Lumpur, capital da Malásia. A cidade recebe a 47ª cúpula da ASEAN, que tem Brasil e Estados Unidos como convidados especiais. Ainda nessa segunda, Lula participa da 20ª cúpula da Ásia do Leste e do jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e pela senhora Wan Aziza Wan Ismail. Tá, então tá aí a matéria. Lula enterrando o Bolsonaro, né, de acordo com as falas dele. Bolsonaro é coisa do passado, rei morto, né? Classificou o Bolsonaro como um rei morto. Eu acho que tá muito cedo. Um ano antes das eleições de 2026, botar o Bolsonaro nessa condição. Eu acho que é muita arrogância e existe um princípio bíblico que diz, né? A arrogância precede a queda e aqueles que se exaltam demais serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Eu acho que está muito cedo. Hoje não tem como a gente negar que a situação realmente está muito boa para o Lula, a popularidade dele está crescendo, está disparando, ele surfou muito bem essa onda aí do tarifaço, dessa questão da soberania, do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né, de ter jogado muito da culpa do tarifaço em cima do Bolsonaro. Então realmente o Lula está surfando bem essa onda aí. Agora reunindo com o Trump aqui, né, de acordo com ele aqui, ele tá muito bem, né? Só que as coisas são dinâmicas, tem um ano até as eleições do ano que vem, em um ano muita coisa pode mudar. E se essa questão do tarifaço não destravar, e se a economia aqui do Brasil realmente der uma piorada, eu não sei se realmente o Bolsonaro vai ser coisa do passado não, viu? Ele pode ressurgir com força ano que vem, mesmo que não seja como candidato direto, né? Porque o sistema não quer, mas de repente abençoando um outro candidato aí e fazendo esse outro candidato ter grandes chances de vitória. Então eu acho que o Lula tá muito arrogante, tá cantando vitória aqui cedo demais. Primeiro porque não tem acordo de tarifaço nenhum ainda que foi fechado, só teve uma reunião, né? Não fechou nada, não acabou com as tarifas. E segundo que ele vai ter uma eleição ainda para concorrer ano que vem, muito provavelmente contra um candidato que ele diz que vai ser abençoado por essa pessoa que ele está dizendo que já faz parte do passado, que é um rei morto. Então ele pode acabar pagando pela língua e pode acabar virando meme ano que vem, exatamente por causa dessas falas. E não tenha dúvida que se ele perder as eleições de 2026, eu vou ressuscitar esse vídeo aqui e vamos fazer memes aqui no canal a respeito disso, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o Lula? Você acha que realmente o Bolsonaro é coisa do passado, que ele é um rei morto? Ou você acha que não, que assim como eu, você também acha que o Lula está cantando vitória antes do tempo, está sendo muito arrogante e vai pagar por essas falas aqui exageradas e precipitadas que ele vem tendo? Então, diz aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem aqui o nosso ex-presidiário e presidente que está aí se sentindo o rei da carne seca,
clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e que talvez queira salvar, né, essa matéria ou esse vídeo para futuros memes aí a serem feitos daqui a um ano, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.